Eu desvendei o mistério de Os Cavaleiros de Guinevere. Eu sei que você está achando que é impossível, mas eu desvendei o mistério de Os Cavaleiros de Guinevere e eu vou te contar qual é. Mas quase, como você desvendou o segredo se só saiu o episódio piloto? Calma, quase amigos. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, e se qualquer coisa que eu disser estiver errada, pode ter certeza que eu viro padre. Oi, sou eu, quase literalmente, e nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em livros, séries, filmes, animações e até naquele projetinho que você está cozinhando para virar uma websérie no YouTube. Então deixa o like e se inscreve no canal, porque senão como você vai lembrar de vir aqui me dizer que eu estou errado quando sair o resto da série, né? Para você que ainda não sabe, Os Cavaleiros de Guinevere é a nova série animada do estúdio Glitch, o mesmo estúdio de O Incrível Cerco Digital, Murder Drones e O Distrito dos Lampejos. O Glitch é um estúdio de animação independente que publica todo o seu material no YouTube de graça para você assistir. Tem inclusive versão dublada de algumas séries e o trabalho dos caras é absolutamente incrível. Agora eles lançaram Os Cavaleiros de Guinevere, um projeto encabeçado pela Dana Terrace, pelo Zack Marcus e pelo John Bailey Owen, que já tinham trabalhado juntos em A Casa da Coruja, uma animação da Disney super maravilhosa, mas que rendeu várias brigas para a equipe de criadores, basicamente porque a Disney não dava muita liberdade criativa para eles. Mas agora com o estúdio Glitch, eles estão gritando tudo o que sempre quiseram dizer. Os Cavaleiros de Guinevere começa com uma narradora contando uma história, e fica ligado nessa parte que é importante para entender o que está por trás disso tudo que está sendo mostrado em tela. A narradora diz: há muito tempo havia uma princesa. Ela estava presa em uma torre altíssima e trancafiada por máquinas complexas que funcionavam à base de sangue e medo. Nessa frase aqui já fica claro que a princesa é a Guinevere e que ela é um robô, tanto que ela diz que as máquinas funcionam à base de sangue e medo, porque é assim que ela vê os humanos. Ela vê os humanos como máquinas movidas a sangue. E se você parar para pensar, é mais ou menos assim que o nosso corpo funciona, como se fosse uma máquina. Enfim. A gente vê que a Guinevere é de uma menininha chamada Olivia, que está fazendo aniversário e que recebe de presente um parque de diversões para ela cuidar. Um parque que mais parece uma cidade, na verdade. Mas é importante notar o que o pai dela diz: feliz aniversário, filhinha. Espero que isso compense por... eu acho que não preciso dizer. E essa é a primeira pista que a gente recebe sobre o mistério. A segunda pista vem logo em seguida, quando a Guinevere, desesperada, pula da torre onde eles estão e a Olivia diz que ela vai ser facilmente recuperada e tratada novamente quando ela voltar. E enquanto a Guinevere está caindo, a narradora diz: e ninguém nunca deu importância às preces de resgate da princesa. Conseguirá ela escapar? Conseguirá ela encontrar seus cavaleiros? Aí a gente vê um mix clip de como as coisas aconteceram nos anos posteriores, com o parque crescendo, mudando, e não é como se ele fosse uma reprodução ipsis literis do Magic Kingdom da Disney, nem como se tudo que fosse produzido pelo parque fosse uma cópia do que a Disney produziu em cada uma de suas eras, e muito menos como se tudo que fica exposto sobre as condições de trabalho naquele lugar refletisse em alguma coisa sobre como são as condições de trabalho na Disney. Isso eu vou deixar para outras pessoas falarem, ou se você mesmo quiser pesquisar, pode ficar à vontade. Enfim, daí corta para duas menininhas brincando no parque. Elas encontram uma das Guinevere que tem uma espécie de consciência compartilhada, como se fosse uma mesma inteligência artificial em vários corpos diferentes. E essas menininhas são quem a gente realmente vai acompanhar durante o episódio, a Andrea e a Francesca. Uma coisa que vale notar é que a Francesca usa um sapo eletrônico quando vai hackear alguma coisa. Um sapo que quando você beija, deixa pra lá. As meninas encontram a Guinevere, a Frank conserta o dedo da robô, passam-se anos e anos, então a gente vê as meninas nos dias atuais. A Andrea se tornou funcionária do parque, por isso ela sofre preconceito das outras pessoas que vivem na mesma região que elas. Aparentemente porque, entre outras coisas, o parque está poluindo a cidade da superfície, fazendo todo mundo ter problema de pulmão e inclusive algumas crianças nascerem azuis. Nascerem azuis. O que provavelmente tem a ver com o produto azul
azul que eles usam em praticamente tudo naquele parque, até como sangue de robô. Enquanto isso, a Frank vai fazendo os piores serviços possíveis, embora ela seja muito mais talentosa para trabalhos mecânicos e de programação. Tanto que a gente vê a Andy roubando uma das ideias da Frank, mas eu acho que isso vai ser melhor explorado no futuro. A gente também vê que a Frank tem algumas alucinações com os mascotes do parque, em que ela fica vendo eles falarem com ela e eles vão servir mais ou menos como monólogo interno dessa personagem. Daí a Andy é demitida e a Frank encontra uma Guinevere no lixo. Mais ou menos o que acontece no mangá Alita Battle Angel, que aliás foi adaptado para um filme muito legal, fica a dica aí para você que ainda não viu. As meninas decidem consertar a Guinevere do lixão, tem um confronto com o chefe da Frank no meio do caminho, quando a gente vê que ele abusa dela fisicamente, arrancando os dentes dela quando ela faz algo de errado, mas no final ele deixa as meninas irem consertar a robô. A gente tem uma breve visão da Olivia já idosa e doente, sendo cuidada pelos bonecos de Five Nights at Freddy, e enviando um robozão gigante para recuperar a Guinevere. A Guinevere acorda de uma maneira super tranquila para avisar que o robozão está atrás das meninas. E aí a gente vê uma outra fala interessante da história. As Guineveres não são programadas para gritar. As meninas ficam muito feridas, a Frank volta a ter visões e quando acorda, a Andy está arrastando ela para um elevador, enquanto a Guinevere fica para lutar com o robozão. O robozão leva uma surra tão feia que decidiram nem divulgar o vídeo, e as meninas finalmente conseguem iniciar o processo de restauração da princesa. Uma das últimas telas que a gente vê parece ter saído diretamente de um trecho de Doki Doki Literature Club, e então a Guinevere vê as meninas ali com ela, mas ainda como crianças. Ok, mas o que é o mistério afinal? Bom, se você não quer pegar spoiler, que talvez não seja spoiler de uma série que nem saiu ainda, pause o vídeo agora. Como você chegou até aqui, você ganhou o direito de saber que a Guinevere é uma robô feita com o corpo e talvez a mente da mãe da Olivia. Mas por que você tá dizendo isso quase? Primeiro vale lembrar que a Dana Terrence não escolhe os nomes das personagens à toa. Isso a gente já via lá em A Casa da Coruja, em que a Luz é uma menina que vai aprender a fazer magia e a primeira magia que ela aprende é uma magia de luz. E essa magia também vai ser muito útil durante toda a história, inclusive é a magia que resolve muita coisa quando... Deixa pra lá que isso aí já é spoiler demais. Dessa vez a Dana escolheu Guinevere para ser o nome da princesa. E se você não pegou a referência, Guinevere não é qualquer princesa. Guinevere é a princesa. A esposa do rei Arthur. Isso, aquele rei Arthur. E a nossa robozinha é um reflexo direto da Guinevere original. As duas são o modelo ideal de princesa. As duas são vistas como figuras míticas, quase inalcançáveis de perfeição. E as duas guardam um segredo. Ambas têm um sentimento de isolamento e abandono que fica sempre nas entrelinhas, porque elas não podem demonstrar abertamente. A Guinevere do rei Arthur foi sequestrada e colocada em uma torre até ser salva por um cavaleiro, o Lancelot. E depois disso ela acaba se apaixonando pelo cavaleiro, traindo o rei e fatalmente levando o reino inteiro para uma guerra que destrói Camelot. Agora que a Guinevere robô foi resgatada, o que vocês acham que vai acontecer com o parque? Será que isso vai ser considerado uma traição que vai levar para uma guerra que fatalmente vai destruir o parque? Será? Tá, quase. Mas por que tu acha que ela é moldada na imagem da mãe da Olivia? Lembra quando o pai da Olivia diz: "Espero que isso compense por... eu acho que não preciso dizer." Eu imagino que ele estava tentando dizer algo como: "Espero que isso compense pela morte da sua mãe." E mais, o nome do robozão que persegue a Guinevere é Sir Arthur. E ele tem a mesma voz do pai da Olivia. Ou seja, o robozão foi feito com a voz do pai. Então eu acho que a princesa foi feita com alguma coisa da mãe. E tem mais, eu acho que a Olivia é meio que responsável pela morte da mãe dela. Por isso que ela fica o tempo todo querendo consertar a Guinevere robô, porque ela não conseguiu consertar a própria mãe. Mas isso talvez já seja eu fazendo umas suposições muito fora da casinha. E embora nas lendas clássicas tanto a Guinevere quanto o Lancelot acabem se separando e fazendo voto de castidade, enquanto o Arthur é morto e perde o reino para um usurpador, eu imagino que a Dana e os meninos façam um final mais otimista e menos pautado na moralidade cristã. Sei lá, quem sabe até com uma revolução? Todos os monarcas são usurpadores e descendentes de usurpadores. E se você curtiu esse vídeo, deixe um comentário dizendo a sua princesa Disney favorita, que nós já vamos ser quase amigos.